bom dia, Paula, bom dia aí a toda a bancada do Sorrindo para a Vida. São 9 horas e 23 minutos. Bom dia para você também que nos acompanha no Brasil, fora do Brasil. Agora é hora de notícias na TV Canção Nova. Entre os destaques dessa edição, notícias do Papa com a nossa repórter Lísia, ao vivo, direto de Roma. Também ao vivo, conversaremos com a Danúbia Gleiser, direto de Belém, na Terra Santa. A cidade onde Jesus nasceu deve receber 165 mil peregrinos neste Natal. Os caminhoneiros ameaçaram, mas não fizeram greve. E agora falta pouco para o Natal. Confira dicas saudáveis para a ceia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. E neste domingo, o Papa Francisco presidiu a Santa Missa na Basílica Vaticana para a comunidade filipina que vive em Roma. Ele também fez a tradicional oração do Ângelus e abençoou o menino Jesus, levado por milhares de crianças para a Praça de São Pedro. Um momento muito bonito, a gente vai conversar sobre isso com a nossa correspondente Lísia. Bom dia, Lísia. Bom dia, Danusa, bom dia a todos. Claro, a experiência do domingo do Papa é sempre muito intensa. Nesse terceiro domingo do Advento, o Papa, à parte da tarde, recebeu a comunidade filipina que mora aqui em Roma, na Basílica de São Pedro, para essa missa. Ele deu abertura a uma festa que eles chamam de Simbang Gabi, que seria uma novena de Natal. O Papa Francisco elogiou a manutenção dessa tradição, mesmo fora do país, ou seja, aqui em Roma eles se reúnem, uma comunidade muito grande, a comunidade filipina aqui em Roma, eles se reúnem e rezam esses 9 dias antes do Natal, se preparando para essa grande festa. E o Papa disse que eles precisam ser fermento numa sociedade que muitas vezes não consegue mais saborear a beleza de Deus e experimentar a graça da sua presença. Deu este exemplo dessa tradição para que mais pessoas possam viver com muita alegria essa ternura de se preparar para o Natal. E depois o Papa Francisco recebeu a gratidão de um padre que representa toda a comunidade e esse padre falou ao Papa Francisco que a comunidade filipina é sempre muito missionária, que as pessoas sempre falam muito de Deus em todos os ambientes. E o Papa, no final, agradeceu e disse que eles devem continuar sendo contrabandistas da fé. E depois a Nusa teve o Ângelus, eu participei ontem, muitas pessoas, a Praça de São Pedro de fato muito cheia, porque as crianças levaram o menino Jesus para ser abençoado pelo Papa, uma tradição que acontece, que ontem completou 50 anos, começou com o Papa Paulo VI, e as crianças levantaram o menino Jesus para ser abençoado pelo Papa, e o Papa Francisco pediu que aquelas crianças levassem para casa o menino Jesus para colocar no presépio, mas também rezassem diante do presépio e se preparassem para o Natal. No comentário do Papa, ele reforçou que nesse período que nós estamos preparando, não só é um período de festa, mas é também um período que nós devemos fazer com que o pecado morra dentro de nós para que Cristo nasça nos nossos corações. Pediu para não nos esquecermos, não nos distrairmos com tantas coisas nesse ritmo de preparativo, mas focar nesse nascimento e nos prepararmos para acolher o menino Jesus. Danusa. Obrigada, Lísia. Isso mesmo, muito importante sempre a atenção ao principal do Natal, que é o menino Jesus. Bom, e de acordo com os dados do Ministério do Turismo de Israel, são esperados durante o período do Natal cerca de 165 mil turistas na Terra Santa. Para saber como está a movimentação, a programação do Natal em Belém, vamos para lá ao vivo. Eu vou conversar com a nossa repórter Danúbia Gleiser. Danúbia, bom dia, boa tarde por aí, não é? Bom dia a todos. Eu estou na Basílica da Natividade, onde está localizada a Gruta do Nascimento de Jesus e um dos lugares de visitação dos turistas. Para falar sobre este lugar é que eu converso com o Frei Luiz Henrique, ele é o guardião da Basílica. Frei, como fica a movimentação da Basílica da Natividade neste mês de dezembro? Bueno, el mes de diciembre es un mes que nos recuerda sobre todo el nacimiento de Jesús y el flujo, el número de peregrinos en las primeras semanas ha sido muy numeroso y evidentemente vienen todos para poder visitar este lugar santo, teniendo en consideración que estos grupos que vienen en su mayoría vienen de América Latina, vienen del Asia, vienen de Europa para tener una experiencia de vida, una experiencia de fe, un encuentro en este lugar santo donde Jesús nació.
E como é celebrado o Natal aqui na Basílica? Evidentemente, la celebración de la fiesta de la Navidad tiene su inicio el día 24, que después del mediodía se hace el ingreso solemne del patriarca, Monseñor Pier Batista, y toda la población viene a recibirlo en esta plaza, que es la plaza de la Mangiatoia, para poderlo acoger a nuestro pastor que viene a celebrar esta Eucaristía de la noche de la Navidad. Digo, son las autoridades civiles, políticas que vienen juntamente con todas las comunidades religiosas y el pueblo en general, es decir, la gente local que viene a acoger al pastor para la celebración de la Eucaristía. La misa comienza aquí a las 12 de la noche, que en horarios diversos seguramente puede ser antes o después, y tiene una duración aproximadamente de 2 horas y media, 3 horas. Es una celebración muy larga, con la presencia del presidente de la Palestina, Abu Mas, el síndaco de Betleme y todas las autoridades. Se tiene esta celebración eucarística. Terminada la celebración eucarística, se tiene la procesión a la Gruta de la Natividad, que es el lugar donde Jesús nació, que acompañado el patriarca con los concelebrantes, bajan a la gruta, hacen una pequeña celebración. Es un rito que se hace para poder hacer la veneração e a adoração do Niño Dios. Obrigada, Frei, pela sua participação. Eu conversei então com o Frei Luiz Henrique, ele é o guardião da Basílica da Natividade. Danúzia, é com você. Muito obrigada, Danúbia. É muito intensa mesmo a vivência do Natal na Terra Santa, porque afinal foi lá que aconteceu o que nós celebramos em todo o mundo. E a seguir, COP25 encerra com acordos ambiciosos para reduzir as emissões de gases poluentes. Temos imagens da Vila Mariana, dia ensolarado com máxima de 32 e mínima de 20 graus aqui em São Paulo. Canção Nova Notícias, edição da manhã já está de volta e vamos agora ao que é notícia nos principais jornais internacionais nesta segunda-feira. O El País destaca a situação da Venezuela. Precisamos de uma solução para a Venezuela, qualquer que seja. Foi o que afirmou em entrevista o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, reconhecido por 60 países como presidente interino venezuelano. Ele fez ainda promessa de novos trabalhos para 2020. Já o francês Le Monde destaca novamente os protestos contra a reforma da Previdência, que já duram 12 dias. Essa será uma semana decisiva para o governo e opositores, que permanecem firmes na decisão de paralisar os transportes mesmo durante o Natal. O britânico The Guardian dá destaque para a Itália, onde mais de 50 mil precisaram sair de suas casas no sul do país, após descoberta da bomba da Segunda Guerra Mundial. E agora vamos para Portugal. Uma lei que altera a legalização de imigrantes no país, onde os filhos de estrangeiros que residem lá podem receber cidadania portuguesa. Mais detalhes com nossa repórter Cíntia Santos. Desde o ano passado estava em vigor uma lei de legalização de imigrantes aqui em Portugal. Essa semana, essa lei sofreu alterações significativas. Uma das alterações está ligada ao registro de nacionalidade portuguesa de filhos de imigrantes que aqui nascem. Os filhos de imigrantes da lei que foi estabelecida no ano passado tinha nacionalidade portuguesa se os pais estivessem há mais de 2 anos legalizados em Portugal. Esse prazo de 2 anos caiu por terra e filhos de imigrantes legalizados em Portugal já nascem portugueses. E também os filhos de imigrantes que estão ilegais durante um tempo em Portugal também podem adquirir essa cidadania. É só solicitar essa cidadania, ele vai ter direito a essa cidadania. E no caso das pessoas que moram em Portugal há mais tempo, o pedido de cidadania também alterou. Antes era de 6 anos, agora é de 5 anos, sendo que o imigrante pode ter saído e voltado para Portugal num período de 15 anos.
E também alguns critérios que eram levados muito em consideração, agora estão passando por projetos de leis que reajustem para facilitar essa cidadania. O governo português quer legalizar o maior número de imigrantes que estão a morar em Portugal. Cíntia Santos, de Lisboa, para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Cíntia, por suas informações. E a 20ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas terminou no domingo. Neste domingo, aliás, os quase 200 países participantes concordaram em apresentar compromissos mais ambiciosos para reduzir as emissões de gases poluentes. Mas os detalhes desses compromissos só serão definidos na próxima conferência, que deverá ocorrer em Glasgow, na Escócia, em 2020. E a semana começa com alerta de temporais para a maioria das áreas do sul do Brasil. Além da chuva intensa com riscos de alagamentos, o alerta também é para fortes rajadas de ventos. Confira agora a previsão do tempo para esta segunda-feira. Segunda-feira com tempo firme no sul. No Rio Grande do Sul, dia ensolarado. No Paraná e em Santa Catarina, sol entre nuvens, podendo chover a qualquer hora do dia. No Sudeste, calor e chuva forte no fim do dia no oeste de São Paulo. Chuva passageira no Espírito Santo. Na capital paulista, Rio de Janeiro, no Triângulo Mineiro, pancadas de chuva no fim da tarde. Tempo fechado e chuvoso no sul do Mato Grosso do Sul. Em Goiás, chove no fim da tarde. Nas demais áreas da região centro-oeste, tempo instável e chuva a qualquer hora. O sol aparece na região norte, mas ocorrem pancadas de chuva em todos os estados. A chuva será mais frequente em Roraima e no Pará. No Nordeste faz sol, mas tem chuva passageira na Bahia, Sergipe e em Alagoas. Nas demais áreas da região, tempo firme sem chuva. Na semana passada, rumores de uma nova paralisação de caminhoneiros circulou pelos grupos de conversa na internet. Nas redes sociais diziam que a greve começaria às 6 da manhã de hoje, mas a ameaça não se concretizou. Vamos às informações com o Adilson Sabará e Genilson Passetti. Olá, bom dia. A possível paralisação dos caminhoneiros que estava marcada para hoje cedo não se concretizou. A paralisação circulou aí nas redes sociais durante algumas semanas, mas não chegou nas boleias dos caminhões. Isso porque nas redes sociais o movimento ganhou o apoio da Confederação Nacional dos Transportes Logísticos, uma empresa ligada à CUT. E isso esvaziou o movimento dos caminhoneiros, que alegam não ter motivação política para a greve. Mesmo assim, há uma divisão entre eles quanto a parar ou não de circular. Amanhã, a Agência Nacional de Transportes Terrestres se comprometeu a publicar o novo CIOT, Código Identificador de Operações de Transportes, que deve estabelecer a tabela mínima do frete. Outra pauta em andamento é o reajuste dessa tabela, que, segundo a liderança do movimento, deve acontecer aí até o dia 20 de janeiro, com um reajuste ficando entre 14% e 18%. Outras negociações estão em andamento e entre elas está, lógico, o preço do diesel, o preço do combustível. Adilson Sabará para o Canção Nova Notícias, primeira edição. Obrigada, Sabará. E a alta nos preços das carnes vai mexer no cardápio da ceia de Natal dos brasileiros. Algumas dicas podem ajudar a economizar e a caprichar nos pratos. O André Cunha está num supermercado aqui em São Paulo, tem algumas informações preciosas para nós, né, André? Bom dia. Exato, Danusa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Informações importantes, né? Como todo mundo já vem percebendo, as carnes tiveram altas significativas nos últimos dias, né? no último mês, e também no comparativo com a ceia de Natal do ano passado. Por exemplo, o frango registrou inflação de 11,23%, de acordo com os dados do IBGE. A carne de porco também subiu no acumulado do ano, cerca de 10,5%.
0,60%. O Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas, Gêneros Alimentícios, Frutas, Verduras, Flores e Plantas informou, isso do Distrito Federal, né, informou que a carne de porco teve um aumento vai ter, né, provavelmente um aumento de 25% apenas em dezembro, ou seja, são produtos que o brasileiro usa na ceia de Natal, né? Mas como substituí-los então? Como manter esta ceia de Natal rica, nutritivamente e ao mesmo tempo saborosa, né? Apesar da redução ou até mesmo da ausência destas proteínas. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a Rose. Pedir para ela chegar aqui. Bom dia, Rose. Muito obrigado pela entrevista desde já. Obrigada, bom dia, Danusa, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, a pergunta é como manter a ceia de Natal rica em nutrientes, mas também saborosa. Afinal de contas, frango, carne de porco que comumente a gente usa, pode ser que a gente não utilize mais neste ano ou até reduza. Como fazer isso? Bom, o importante, né, a gente deve ter muita gente agora aí pensando, né, o que fazer na ceia de Natal. E o importante é fazer um planejamento, porque às vezes nós fazemos até quantidades exageradas, né, na qual a gente acaba desperdiçando. Então o desperdício nesse momento, ele é um vilão, né, a gente tem que evitar a todo custo. E lembrando também que a gente está num país tropical, nós temos muitas frutas, muitas verduras, legumes à nossa disposição. Então podemos ter sim uma carne, mas de forma moderada, não precisamos exagerar nas quantidades, mesmo porque devemos evitar esse desperdício, né? A gente está na época de muitas frutas como manga, abacaxi, melão, então nós podemos estar colocando na nossa refeição esses alimentos. E nesse planejamento a gente pode escolher uma carne, não precisa ter vários tipos de carne, né? De preferência uma carne mais magra, para a gente manter aqui um equilíbrio, né, na nossa alimentação. Fazer um acompanhamento que poderia ser um arroz, alguns legumes, né? Uma salada aí de entrada também vai muito bem. E esse arroz pode ser enriquecido com produtos da época, frutas secas, castanhas, nozes, para a gente dar um ar todo de Natal, todo especial, né? E lembrando também que a parte importante também são as bebidas, né? Como nós podemos enriquecer com essas bebidas, né? Bebidas naturais, feitas com frutas da época, bem geladinha, bem refrescante, com pouco açúcar. E também colocando ali à disposição uma água saborizada, feita com ervas, feita com frutas. Que vai super fácil de fazer. Super fácil de fazer e vai fazer com que as pessoas mantenham-se hidratadas, né? E todo mundo gosta de uma bebida alcoólica, né? Mas a gente orienta que a gente evite essas bebidas alcoólicas em grandes quantidades, deixa uma champanhe para um brinde somente, né? E lembrando que essa época é uma época da gente celebrar o nascimento de Jesus, né? Então, assim, tudo pode ser feito, mas pode ser feito de forma equilibrada, sem exageros e, consequentemente, sem desperdício, que isso é o mais importante, visto que os preços estão bem altos esse ano. Tá joia. Obrigado, Rose, pela entrevista, viu? É isso, Danusa, faltam poucos dias para o Natal, né? Hoje é dia 16, então menos de 10 dias para essa grande festa cristã. Como a Rose disse, o mais importante é celebrar. Celebrar em família, com os amigos, com moderação na hora de comer, não é mesmo? Volto com você. Obrigada, André. Pois é, vamos então celebrar, mas seguindo essas dicas aí que nos foram dadas pelo André, pela Rose. Muito obrigada a vocês também. Bom, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Fique agora na companhia de Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Renata.